Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão, continuação, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nosso oitavo encontro, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 16, a unidade na diversidade. Vamos ouvir o texto que nós vamos refletir. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a vocação de vocês o chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. O que quer dizer subiu? Quer dizer que o primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Então, o que quer dizer subiu? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para plenificar o universo. Foi ele que estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Assim ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. Então, já não seremos crianças, jogados pelas ondas e levados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo amor autêntico, cresceremos sob todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. Ele organiza e dá coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações, que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Versículo 1. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês comportem de modo digno da vocação que vocês receberam. Paulo, usando de seu testemunho, ele que é prisioneiro do Senhor Jesus, isto é, ele que está preso por causa de Jesus Cristo, faz uma exortação aos habitantes de Éfeso, que se comportem, isto é, tenham uma vida moral coerente com a fé em Cristo, essa fé recebida em Cristo, de modo digno da vocação, isto é, ao chamado à fé, pelo batismo que eles receberam. Nesses versículos 1 e 3, Paulo expõe 3 perigos que ameaçam a unidade da igreja: a discórdia entre os cristãos. Depois, mais adiante, nos versículos 7 e 11, a necessária
divisão dos ministérios e as doutrinas heréticas. Então, nós vamos ver nos versículos 14 e 15. Versículo 2. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Paulo apresenta as virtudes que acompanham e favorecem o amor. Primeiro, a humildade. É uma atitude do ser humano que procura com naturalidade tudo que é simples, pequeno, insignificante, o que é desprezado e evitado pelos outros. Enfim, ser humilde é servir. O que muitos não querem fazer, ele o faz. Humildade é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Cristo é o nosso modelo e o exemplo de humildade, que não se importou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se até assumir a forma de servo, e até a morte e morte de cruz, como São Paulo nos fala na carta aos Filipenses. O humilde tem uma renúncia consciente e não quer ser grande e importante aos olhos dos homens. A honra a todo reconhecimento e poder ele evita. É a aniquilação a kenosis do eu egoístico, que desde a queda de Adão quer se sobressair. Na tentação sereis como Deus, se arrogando no poder que ele não tem. Segundo, sejam amáveis. A mansidão. Trata-se daquela doçura, daquela ternura que sabe renunciar a impor-se com violência e dureza, que não responde culpando quando se é culpada, que sabe ceder em todos as pequenas nulidades da convivência com os outros, porque reconhece coisas maiores que a afirmação de si mesma. É a mansidão, que o Senhor chamou de bem-aventurada. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então, lá no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos. E Jesus assumiu sobre si como nota marcante de seu caráter. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Sou manso e humilde de coração. Pacientes. A falta de paciência atropela os outros e a si mesmo. Esta paciência deve levar o cristão a suportar uns aos outros no amor. O amor que fundamenta a paciência, e sejamos assim capazes de nos suportar. Como Deus, apesar de nossos pecados, usa de paciência conosco e nos suporta no amor. Essas três virtudes são necessárias para viver em comunidade. Versículo 3. Mantenho entre vocês o laço da paz, para conservar a unidade do Espírito. É o Espírito que produz a unidade espiritual e o bem da unidade da Igreja. Para Paulo, a paz significa, primeiro, paz de Deus, que é dom da paz. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 33. Cristo, que em pessoa é a nossa paz, é a pessoa do Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 17. Pelo Espírito Santo, que nos dá o fruto da paz. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 22. Pois é um dom de Deus que nos faz recordar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde Deus realiza a paz com o agir humano. A paz é um dom-resposta. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança. Deus nos chama à unidade, não à divisão.
Divisor em grego significa diabólico. Primeiro, ele inicia com a unidade do corpo pelo Espírito para chegar à unidade do Senhor e à unidade do Pai. Um só corpo é o corpo de Cristo, a sua igreja. Há também um só Espírito. É o Espírito, a alma vivente deste corpo. A igreja, seu corpo de Cristo, que é a igreja. É o Espírito que faz o corpo igreja constituir-se no ser vivente. O Espírito é a fonte da vida da igreja, a habitação de Deus. É o Espírito que é penhor da nossa herança. Na própria carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 14. Assim unidos na igreja, o único corpo de Cristo, o Espírito, que é a alma da igreja, somos chamados, isto é, vocacionados a uma só esperança, pois o Espírito é a garantia da nossa esperança, nosso penhor garantia. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor Jesus Cristo. O Senhor era a profissão de fé dos primeiros cristãos. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Carta de São Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Ele é a cabeça da igreja e nos tornamos membros através da fé. A fé que é um dom de Deus. Há um só batismo. Neste batismo recebemos o selo divino, o Espírito Santo. Na própria carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. E nos tornamos participantes de Cristo em sua morte e ressurreição. Da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 6. E nos tornamos em Cristo um só corpo. Primeira carta aos Coríntios 12, 13. E feitos um em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Há um só Deus, o Pai, de todos, que sobre todos e no meio de todos e em todos, tratando então aqui da unidade dos fiéis. Um só Deus. Aqui realça a força unitiva que a unidade de Deus exerce. Este Pai reina sobre todos, dominando, velando, providenciando. Ele opera no meio de todos, pois nenhum de seus filhos vive para si, mas cada um se encontra de qualquer maneira ao serviço do seu amor paterno. Ele é transcendente, está acima de todos. Ele age por meio de todos e como Pai está presente em todos os filhos. Versículo 7. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. São Paulo quer destacar a origem única e generosa do dom que vem concedido a cada um. Em Cristo Jesus, é Ele que distribui seus dons. Uma tradição literal, mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida, do dom de Cristo. Cristo concede a cada um a graça, essa graça que é dada a cada um de nós. Versículo 8. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. São Paulo aqui cita o Salmo 68, 19. Ele não cita o texto próprio da Escritura, como vê escrito. Ele expõe, aliás, da Escritura como vê escrita lá na Escritura.
ele expõe uma explicação rabínica que colocava esses versos na boca de Moisés, subindo ao Sinai, onde recebe a lei e a traz como dons aos filhos dos homens. Assim, aquele que subiu ao alto deu dons aos homens. E Paulo quer demonstrar que aquele que subiu ao céu pode ser só aquele que desceu sobre a terra, Jesus Cristo. Mas a ascensão vem descrita por Paulo como sendo acima de todos os céus, para dar cumprimento a tudo. Se fosse nos céus, ele seria anjo, mas ele, acima de todos os céus, também revela a sua divindade. Aquele que subiu, desceu, distribuiu dons aos seres humanos. Cristo tem o primado de tudo, não só na igreja, mas no plano da salvação, mas também tem o primado na criação. Versículo 9. O que quer dizer subiu? O que quer dizer? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Vou repetir de novo. Este é o versículo certo. Versículo 9. O que quer dizer subiu? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Então Paulo procura fazer entender a leitura que ele faz do Salmo. Jesus Cristo primeiro desceu, se encarnou, se fez homem. O Cristo soberano que subiu é o mesmo que desceu. Ele desceu à terra, inferior em relação ao céu. Jesus é o Salvador cósmico que desceu à terra. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos no céu, para planificar o universo. Jesus Cristo, aquele que desceu, é o mesmo Cristo que subiu acima de todos os céus. E subiu a fim de planificar o universo. Ele é o Salvador cósmico. Versículo 11. Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. O Cristo que desceu e subiu é ele, aquele que estabeleceu os dons na igreja. Após a interpretação de Cristo Jesus, o autor fala dos ministérios da igreja, os dons, do Salmo 68, do versículo 19. Os apóstolos e os profetas pertencem ao fundamento da igreja. Após esses ministérios, seguem-se os evangelistas, pregadores do evangelho, depois pastores e mestres, cargos importantes naquela época da organização da unidade da igreja. E a função era para o desenvolvimento do corpo da igreja. Versículo 12. Assim ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. Cristo Jesus assim preparou os cristãos para a missão ministerial. No corpo de Cristo, na edificação da igreja. O trabalho no corpo de Cristo, a igreja é um ministério, é um serviço. Versículo 13. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. O objetivo, a meta, é atingir o fim plenitude. Todos juntos, uma unidade, consta de corpo eclesial, não indivíduo. Que os cristãos se encontrem unidos neste corpo eclesial, o corpo de Cristo, na mesma unidade de fé, que reúne a todos numa só boca, numa só fé. Esta é a primeira meta, estarmos unidos na mesma fé. Depois,
A segunda meta, todos juntos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Depois, em terceiro lugar, todos juntos, a ser o homem perfeito, a igreja perfeita. Este homem perfeito atinge a maturidade no processo de desenvolvimento até atingir a sua plenitude de Cristo. Cristo, homem perfeito, consumado, o Cristo cósmico. Versículo 14. Então, já não seremos crianças, jogadas pelas ondas, elevados para cá e para lá, por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. As falsas doutrinas, as heresias, ameaçam a unidade da fé. Ameaçam destruir a unidade do corpo de Cristo, a Igreja. Os cristãos devem ser maduros na fé e não crianças. As crianças que aceitam qualquer argumento até sob pressão, a imaturidade. De pessoas que ajam como barata tonta, que como ondas são levadas para qualquer vento que sopre. Os hereges são presos pela artimanha dos homens que procuram, pela astúcia, induzem os cristãos na sua perversidade ao erro. Versículo 15. Ao contrário, vivendo o amor autêntico, cresceremos sobre todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. O amor autêntico, de forma madura, o amor autêntico deve então ser entendido como verdadeiro, veraz, ter a verdade como os fatos, vivendo assim a boa nova de Cristo, que equivale a viver o amor. Este amor veraz, autêntico, deve crescer em todos os aspectos, sem exclusão, em direção a Cristo. A meta, Ele que é a cabeça da igreja, o homem perfeito da igreja. Versículo 16. Ele organiza e dá coação ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações, que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Cristo Jesus, cabeça do corpo, é que dá unidade, coesão a toda a igreja, o corpo de Cristo. Este corpo possui uma rede de articulações. Essas articulações são os membros, onde cada um tem sua atividade, seu ministério, seu serviço. A função do ministério é para o crescimento do corpo e sua construção, não para suas próprias vaidades, não para se apegar a isto. O ministério é um serviço, não é uma relação de poder. Mas a meta é crescer e construir no amor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.